Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias se enfrentam com respeito e faca nos dentes, e o tema de hoje é direto e ousado. A pergunta é se o Mercosul deve criar uma infraestrutura permanente de agentes pessoais de IA, ligada à identidade digital regional, para cada pessoa controlar e usar seus dados como quiser. Cenário rápido sem enrolação, identidades digitais vêm ganhando força, a IA ficou cotidiana, e a disputa agora é quem manda nos dados, você ou as plataformas. Nesta arena, a equipe feminina defende a proposta, e a equipe masculina a contesta, mantendo a conversa clara, acessível e, claro, afiada. Regras na mesa, tempo contado, e nada de floreio vazio, porque aqui argumento fraco não sobrevive. Vamos começar então com a defesa, que é a equipe feminina, e ouvir a tese central. Defesa, vocês têm a palavra. Se já usamos IA para estudar, trabalhar e cuidar da saúde, por que não garantir um agente pessoal de IA, ancorado à nossa identidade digital, para que os dados sejam nossos de verdade? Isso não é só conveniência, é autonomia, porque com consentimento explícito, trilhas de auditoria e criptografia forte, a pessoa escolhe quando compartilhar, com quem e por quê. Pensem em filas cortadas na burocracia, currículos adaptados em segundos, alertas de saúde personalizados e tradução instantânea nas fronteiras do bloco, tudo sob chave do usuário. A chave é o controle granular, com painel simples, botão de desligar, histórico transparente e portabilidade fácil, sem labirinto técnico. Privacidade por padrão, abertura por escolha, esse é o desenho, e a IA do agente roda com limites claros de finalidade e prazo. Quem vive com tarefas de cuidado sabe o peso do tempo, e um agente que preenche formulários, lembra prazos e organiza benefícios devolve horas e alívio. Com padrões do Mercosul, a interoperabilidade deixa de ser promessa, e o cidadão cruza fronteiras sem perder direitos digitais. E chega de aceitar termos obscuros, porque aqui o contrato é simples, visual e revogável, como deve ser para qualquer pessoa, não só para especialistas. Tecnologicamente, dá para combinar carteira de dados no dispositivo, aprendizado federado e verificação descentralizada, reduzindo o risco de vazamento central. E o desenho pode incentivar inovação local, porque uma API pública bem feita abre espaço para pequenas empresas criarem serviços úteis e competitivos. Sem agente pessoal, seguimos reféns de apps que pegam tudo, e o usuário continua produto não protagonista. Quando a pessoa tem duto próprio de dados, ela negocia de igual para igual, dizendo sim onde ganha e não onde não compensa. Chamamos isso de soberania prática, a liberdade de usar seus dados para melhorar estudo, carreira e saúde, sem se vender inteiro. E, por favor, não confundam permanência com rigidez, porque permanência aqui significa estabilidade do direito, com atualização técnica contínua. Se o futuro é digital, o mínimo justo é que a porta do futuro tenha trinco por dentro, e esse trinco é o agente pessoal. No fundo, trata-se de dignidade, de poder dizer eu decido, eu compartilho, eu paro, e a tecnologia respeita. Obrigada, defesa objetiva e firme, e agora passamos para a acusação, a equipe masculina, para a tese contrária. Chamar de emancipação o que pode virar vigilância de bolso é perigoso, porque identificar tudo, o tempo todo, cria um rastro permanente que ninguém apaga. E quando a infraestrutura vira permanente, a tentação do uso indevido cresce, com mudança de governo, de modas e de interesses, e o cidadão fica na corda bamba. A promessa de controle granular soa linda, mas, na prática, quem lê telas infinitas de consentimento e quem fiscaliza centenas de integrações. Sem contar o risco de concentração, porque poucos fornecedores podem dominar a camada dos agentes, ditando preços, padrões e caminhos sem retorno. Identidade conectada a agente de IA é o sonho do invasor, e basta uma falha para transformar vida em dossiê, com precisão algorítmica contra o próprio usuário. E vieses não desaparecem por decreto, então decisões sutis do agente podem favorecer uns, prejudicar outros e cristalizar desigualdades. Chamam de interoperável, mas o que começa como abertura vira dependência, com atualizações forçadas e bloqueios por segurança que ninguém entende.
O que acontece com quem não quer participar ou não tem aparelho moderno fica menos cidadão, porque serviços migram para o caminho mais barato e automático. Se o objetivo é empoderar, a alternativa é outra, com ferramentas por setor, opt-in de verdade e reversibilidade total, sem colar tudo na identidade civil. Pilotar, avaliar, desmontar se não prestar, esse ciclo é saudável, mas tornar a base permanente congela erro público em pedra. Educação digital vem antes de agente pessoal, porque dar volante de carro de corrida para quem está aprendendo a dirigir é pedir acidente. E governança não pode ser promessa vaga, precisa de órgão independente, sanção forte e auditoria real, antes de qualquer expansão regional. No fim, soberania é poder dizer não sem perder acesso a direitos, e a proposta do jeito que vem troca liberdade por comodidade. Se é para construir o futuro, que seja modular, reversível e com opção offline decente, porque dignidade também é poder desconectar. O melhor caminho é simples, começar pequeno, segmentado e voluntário, e só ampliar se a prova e não a propaganda for convincente. Chamem de prudência, nós chamamos de responsabilidade porque hype passa, mas infraestrutura errada dura décadas. Passo a palavra para a equipe feminina, que sustenta a proposta para um ataque inicial focado. Se a meta é proteger pessoas e acelerar oportunidades, negar um agente pessoal de IA com identidade regional é como recusar cinto de segurança porque existe acidente. Obrigada, defesa. Agora a equipe masculina pode apresentar sua defesa pontual. Chamar de proteção algo que centraliza identidade e assistência algorítmica é confundir capacete com algema, pois a mesma chave que libera também prende. Seguimos a acusação. Tragam seu ataque direto. O primeiro vazamento grave transformará cidadãos em pacotes de dados eternos, e um botão de desligar não apaga cópias que já correram o continente. Devolvo a defesa para uma resposta objetiva. Rastro minimizado com processamento local, consentimento revogável e logs auditáveis reduz tanto o dano quanto o incentivo ao abuso, e isso é desenho institucional, não fé tecnológica. Avançamos com acusação em formato de dupla liderança e apoio, mantendo o ritmo. Lidero com o ponto do custo democrático, porque padronizar um agente pessoal cria dependência de plataformas e de governos, e isso não volta fácil. Apoio mostrando que contratos regionais de longo prazo viram cláusulas de estabilidade que blindam maus fornecedores, enquanto a conta fica para o contribuinte. O argumento da conveniência confunde velocidade com liberdade, já que entregar tarefas a um agente nem sempre é escolher melhor, muitas vezes é só escolher menos. E quando a base é a identidade civil, erros não são só bugs, são danos a direitos, porque negar serviço por falso positivo vira exclusão com selo de compliance. Certo, acusação ouvida, contém o tempo e passo para a defesa em dupla para o contra-ataque. Lidero afirmando que dependência se evita com arquitetura aberta, concorrência na camada de agentes e direito de portar dados entre provedores, sem multa invisível. Apoio lembrando que carteira de dados no dispositivo, com chaves do usuário e aprendizado federado, corta o oxigênio da vigilância centralizada sem matar a inovação. Quando a pessoa tem painel claro de finalidade, prazo e destino, consentir vira decisão informada, não roleta russa digital. E interoperabilidade regional não é monopólio, é estrada comum para milhares de serviços locais competirem, do aplicativo do posto de saúde ao cursinho do bairro. Equilíbrio mantido. Encerro a fala da defesa e repasso a acusação para a defesa em modo resposta e provocação. Respondo que estrada comum sem guardrail vira pista para abuso em massa, e que sem órgão independente com dentição regulatória, isso é promessa vazia. Provoco perguntando quem pagará pelos acidentes quando o agente sugerir crédito ruim, consulta enganosa ou rota de serviço que exclui, e não vale dizer que foi o algoritmo. Volto à defesa para a resposta e, se possível, apontar a brecha do adversário. Respondo que guardrail existe como sanção automática, multas progressivas e suspensão de licença, e a brecha de vocês é supor que a ausência de padrão é mais segura que padrão bem governado. Aponto a fraqueza destacando que o plano da acusação confia em contratos setoriais dispersos que ninguém entende, o que facilita a captura privada sem escrutínio.
Peço agora uma leitura intermediária do júri, cada qual indicando neste momento qual lado convence mais, com virtudes e lacunas, e incentivo para ambos. Neste instante me inclino à defesa, porque o desenho de portabilidade painel humano conversa com a vida real, mas sinto falta de critérios artísticos de usabilidade que evitem o labirinto de telas que vocês prometem simplificar. Por ora vejo mais prudência na acusação, que fala de dano histórico e desigualdade cristalizada, mas falta um mapa de alternativas inclusivas para quem já está cansado de fila e burocracia. Estou dividido, a defesa acerta ao tratar dignidade como chave do usuário, e a acusação acerta ao gritar por fiscalização com dentes, e peço aos dois que tragam exemplos de governança que funcionaram no mundo real. Entramos no segundo round buscando ângulos novos, e começo passando para a acusação com foco em um ataque fresco. Trago o ângulo do trabalho, porque agentes pessoais corporativos podem impor metas invisíveis e avaliação contínua, e isso parece assistência, mas vira microgestão algorítmica. Defesa, responda de forma direta. Agente pessoal do cidadão não é chefe digital, é ferramenta dele, e contrato de trabalho não pode forçar acesso, com multas sérias se bônus depender de abrir a vida privada. Defesa, mantenha o embalo e apresente um ataque solo com argumento novo. A ausência de padronização regional já impede startups de saúde e educação de escalar com segurança jurídica, e quem perde é o aluno que precisa de apoio e o paciente que precisa de alerta. Acusação, sua defesa pontual. Escala sem responsabilidade vira fábrica de erro, e cada aluno rotulado por perfil de risco, ou cada paciente predito como menos aderente, vira estatística fria que decide investimento. Retorno à defesa para a dupla em ataque coordenado com liderança e apoio renovando a pauta. Lidero com o recorte da mobilidade regional, porque um agente que entende seus direitos no bloco reduz papelada, fraudes e barreiras idiotas na fronteira. Apoio com o caso do pequeno empreendedor que abre firma, emite nota e comprova crédito com poucos cliques, mantendo o controle fino e reversível do que compartilha. Sem essa infraestrutura, o que resta é mandar PDF por e-mail e torcer, e isso não é liberdade, é atraso com verniz digital. E como o agente roda no dispositivo, cair a internet não destrói sua autonomia, porque as decisões básicas não dependem do servidor central. Tempo, obrigada, passo a acusação para a dupla em ataque com ângulo igualmente novo. Lidero com governança técnica, pois a auditoria real exige acesso a código, dados de teste e poder de parar serviço, e sem isso o resto é sermão. Apoio com o lembrete de que auditorias independentes custam caro e são raras, e sem financiamento perene viram vitrine esporádica para inglês ver. Se o bloco quer levar a sério, precisa prever falha não como exceção, mas como rotina, com drills de incidentes e indenização automática por atraso ou dano. E sem cláusula de saída coletiva para cidades ou estados, o erro escala como praga, porque ninguém consegue pular do trem em movimento. Contenho a dupla, devolvo a defesa para uma resposta em dupla, com direito à pergunta de volta. Respondo que cláusula de saída, drills e indenização estão no pacote mínimo, com sandbox público e bug bounty permanente para deixar o sistema desconfiado de si mesmo. Pergunto de volta por que manteremos o status quo de consentimento infinito e inútil, se podemos ter um painel único, curto e claro que finalmente diga a verdade de forma legível. Passo a acusação para a defesa final deste bloco, com resposta e exposição de uma fraqueza da oponente. Respondo que painel único vira túnel de tudo ou nada quando a pressão social mandar clicar em aceitar, e a fraqueza de vocês é confiar na escolha livre em ambientes onde a recusa custa emprego, crédito e reputação. Aponto a fraqueza de considerar portabilidade mágica, porque mover dados não move poder quando o mercado se concentra em poucas ofertas que parecem diferentes, mas obedecem ao mesmo dono. Sigo a ordem e retorno à defesa para contra-ataques curtos, mantendo a cadência. Se a recusa for punida, o sistema notifica, multa e reverte a decisão, e isso só existe quando as regras estão padronizadas e a fiscalização aparece em tempo real. Concentração se enfrenta com requisitos de interoperabilidade e limites de participação cruzada, e quem não abrir API não participa do ecossistema regional.
Vamos aprofundar com novos rostos da defesa e da acusação para garantir participação ampla, e mantenha o microfone circulando. Trago o prisma da saúde mental, porque agente pessoal pode virar lembrador gentil de hábitos que salvam, com controle sobre a pessoa e sem gamificação tóxica. Lembro que lembrete gentil sem supervisão ética vira empurrão sutil para produtos que pagam mais, e isso molda comportamento sem que o usuário perceba. É por isso que a curadoria do agente precisa de catálogo público de modelos, métricas de vieses e direito a escolher outro cérebro para a mesma interface. E eu reforço que métrica pública sem consequência vira gráfico bonito em PDF, então a consequência tem de doer no caixa e na licença. Concordamos na dor, e está no nosso desenho dor automática com indenização escalonada e suspensão progressiva de recurso, porque falha que não dói se repete. Mas indenização paga com dinheiro público por falha privada é socializar prejuízo, e isso tem de estar vedado por contrato. Vedado e regressivo com cobrança ao fornecedor e transparência ativa, e o cidadão recebe sem peregrinar, porque justiça que demora não é justiça. Vocês falam bonito, mas a captura regulatória é o fantasma da sala, e conselhos com cadeiras cativas para grandes players fazem a regra andar ao gosto do freguês. Cadeiras cativas proibidas, rotatividade sorteada e vagas reservadas para organizações da sociedade civil com orçamento independente, porque governança é desenho, não milagre. Ainda assim, o primeiro estado que atrasar a fiscalização derruba a confiança do bloco, e confiança é o cimento de qualquer arquitetura comum. Confiança nasce de teste público com prazos, metas e ranking de cumprimento entre estados, porque ninguém quer ficar de lanterna na lista. Ranking sem sanção é vaidade, e prefiro consórcio de auditorias cruzadas entre universidades do bloco com poder de veto temporário. Veto temporário com plano de correção e cronograma público faz parte, e isso é compatível com o nosso desenho de travas em camadas. Travas em camadas não resolvem o fator humano que clica sem ler, e pessoas reais continuarão autorizando o que não entendem. Pessoas reais entendem quando o texto é humano e curto, e quando a recusa não pune seu dia, e essa é a diferença de um agente sob sua chave e não sob a chave de alguém. Enquanto isso, dados sensíveis viajam por fronteiras, e cada fronteira tem promotor, juiz e orçamento diferente. A solução é tratado claro de cooperação com prazos e jurisdição definida por tipo de dado, evitando o jogo de empurra entre cidades e países. E se a cooperação falhar, quem garante a vítima? Garantia vem de fundo de reparação regional alimentado por multas e por seguro obrigatório de responsabilidade tecnológica. Seguro obrigatório encarece entrada e mata o pequeno inovador. Seguro progressivo por risco e histórico, com franquia reduzida para quem passa em auditorias, mantém os pequenos vivos e pune o descuido. No trabalho de base, falta educação digital antes do agente. Educação digital vem junto, com módulos obrigatórios e certificados úteis para emprego, porque aprender também precisa pagar dividendos na vida real. E quem não quer, continua cidadão pleno. Cidadão pleno, com atendimento offline garantido e sem fila paralela de vergonha, e isso está escrito no nosso compromisso mínimo. Compromisso mínimo muda com o vento político. O que não muda é direito fundamental descrito em lei complementar com cláusula pétrea digital, que é para isso que servem constituições do século XXI. Vocês prometem Constituição, mas entregam regulamento. Prometemos base constitucional e regulamento executável, com testes públicos e relatórios que qualquer estudante de ensino médio consegue ler. Enquanto isso, algoritmos de recomendação vão empurrar o cidadão para quem paga mais. O agente pessoal é antídoto de recomendação opaca, porque o modelo que roda em seu aparelho serve a você e não ao anunciante. Até o dia em que o aparelho estiver desatualizado e virar peneira. Atualização por longo suporte e sucata responsabilizada fecha o ciclo, e quem vende sem suporte paga caro. Vocês desenham um paraíso regulatório que poucos países sustentam. Desenhamos um caminho incremental com marcos e gatilhos, e cada avanço depende da prova de que não ferimos quem menos pode perder. E quem decide que avançamos? Conselho misto com sorteio cívico, academia, pequenos negócios e defensorias,
com ata pública e voto aberto. Voto aberto vira palco. Palco é melhor que porão, porque luz previne muitas mãos leves. Falta falar de energia e custo ambiental dessa máquina toda. Eficiência por inferência local, centros regionais com energia renovável e reciclagem forçada de hardware resolvem boa parte, e o resto se mede e se publica. Medir não reduz impacto. Medir é o primeiro passo para reduzir, e metas com multa fecham o segundo, e é assim que a poluição caiu em vários setores. Se metas falham, a confiança evapora. Se metas falham, disparamos freios automáticos e voltamos para o escopo anterior, e essa reversibilidade é condição de avançar. Reversibilidade custa caro. Custa menos que consertar um desastre institucional sem saída, e prudência não é covardia, é engenharia de risco. Ainda não ouvi exemplo concreto que deu certo. Exemplos de identidades digitais com camadas de consentimento e portabilidade já existem em blocos e países, e aprendemos com eles para não repetir tropeços. Os tropeços costumam ser diferentes quando a escala muda. Por isso o rollout é por camadas e regiões piloto, com travas e auditorias mais duras no começo que no fim. Quem audita o auditor? Rodízio internacional e sorteio público de amostras, com financiamento fora do ciclo eleitoral e relatório que qualquer pessoa pode reproduzir. E quem educa o usuário para não ser refém da própria pressa? O próprio agente com tutoriais simples e direito de testar em modo simulado sem risco real e com feedback claro. Simulado não elimina a vida real. Mas treina para ela, como o simulador de voo treina piloto, e nenhum piloto prefere aprender em queda livre. Vocês acreditam demais no design. Acreditamos em responsabilidade, transparência e opção real de dizer não, e isso não é fé, é contrato. Contrato que pouca gente lê. Contrato que enfim terá tamanho humano, linguagem humana e consequências humanas para quem o descumprir. Fecho lembrando que liberdade é poder desconectar. E garantimos desconexão sem perda de direitos porque dignidade não depende de Wi-Fi. Mantenho o jogo limpo e registro a participação ampla de ambas as equipes, e seguimos adiante com a mesma energia. Antes de ir para as falas finais, verifico se há novos pontos, dados pendentes ou algo essencial que tenha ficado de fora. Quero registrar que a inclusão digital com agente pessoal prevê atendimento offline digno, sem fila de humilhação, para que ninguém perca direitos por falta de sinal. Quero lembrar que atendimento offline sem orçamento real vira promessa vazia, e promessa vazia em política pública machuca mais do que ajuda. Acrescento que orçamento está atrelado a metas com multa automática por não cumprimento, para que dinheiro parado não esconda a ineficiência. Rebato dizendo que multa automática vira custo repassado ao cidadão, então eficiência precisa vir antes de punir. Esclareço que punir não substitui eficiência, mas a cria, porque quem falha sistematicamente aprende rápido quando dói no caixa. Sinalizo que dor no caixa sem due process vira caça às bruxas digital, e caça às bruxas corrói confiança institucional. Reafirmo que due process está blindado por prazos fixos, direito à defesa técnica e publicação integral de relatórios, porque luz cura elites opacas. Abrimos agora a fase de discussão livre, alternando falas entre as equipes, mantendo o calor no limite do respeito. Quem tem medo de painel claro e portabilidade teme perder monopólio, não teme perder o cidadão. Quem vende painel como solução mágica ignora que a simetria de poder não se resolve com interface bonita. A simetria se reduz com escolha real e sanção real, e as duas nascem de padrão aberto com dente regulatório. Padrão aberto com dente regulatório sem independência vira dente de leite, e o mercado morde de volta. Independência vem de orçamento fora do ciclo eleitoral e sorteio cívico, e isso vocês fingem não ouvir. Sorteio cívico não compra perito em segurança, e sem perito a boa intenção vaza dados. Perito é contratado por concurso transparente com conflito de interesse exposto, e quem trapaceia perde licença. Licença perdida depois do estrago continua sendo estrago, e o estrago digital viaja mais rápido que o arrependimento.
estrago limitado por processamento local e trilha de auditoria é acidente de moto, enquanto o status quo sem agente é engavetamento em cadeia. Comparar engavetamento com estrada nova sem mapa é retórica barata, e mapa regulatório de vocês ainda é rascunho. Rascunho iterativo com piloto público é engenharia, e imobilismo com medo é poesia triste com custo humano. Pilotar com identidade civil como base é testar freio numa descida sem acostamento, e a curva da história cobra pedágio. Nossa descida tem escape, freio de mão e guarda-corpo, e o pedágio é menor que o custo de viver refém de plataformas opacas. Refém se liberta com regulação de plataformas, não com uma plataforma estatal paralela vestida de agente pessoal. Não é plataforma estatal, é protocolo público. E protocolo público é rua onde todos podem passar sem pedir bênção. Rua sem guarda é atalho para assalto, e vocês ainda não mostraram a polícia dessa rua. A polícia é supervisão independente, com veto técnico, orçamento blindado e cronograma de auditorias cruzadas entre universidades do bloco. Veto técnico sem legitimidade democrática derruba serviço na véspera do vestibular e vira caos. Legitimidade vem do conselho misto com assento rotativo e voto aberto, e causa fingir que o velho remendo dá conta do mundo novo. Mundo novo não é desculpa para colecionar dados sensíveis com sorriso de UX, e sorriso não é consentimento. Consentimento é claro e irrevogável, e revogar significa apagar acesso futuro e disparar aviso a todos que tocaram nos dados. Aviso a posteriori não apaga a cópia, e cópia não entra na máquina do tempo. Cópia envenenada com watermark criptográfico vira prova de infração e multa automática. E quem insiste em repetir infração sai do jogo. O jogo que vocês pintam supõe árbitro incorruptível, e árbitros moram no mundo real. Por isso o árbitro é colegiado e rotativo, com métricas públicas e transmissão ao vivo, e corrupto odeia holofote. Corrupto adora contrato longo e nebuloso e agente permanente é buffet livre de contrato longo. Permanente é a garantia do direito, não o fornecedor, e contrato tem janela de revisão e gatilho de saída. Janela que fecha quando a política mudar de humor, e humor muda mais que versão de app. Direito pétreo não muda com humor, e a versão que muda é a técnica auditada e testada em sandbox. Sandbox sem dente vira parque de diversão para quem vende compliance. Dente está no bolso de quem lucra com erro e na licença de quem brinca com dado alheio, e isso dói nos dois. Eu contenho o fogo e convido a equipe feminina a apresentar sua fala final, com uma dupla para organizar fatos e mirar o júri. Organizo o quadro lembrando que propusemos agente pessoal ancorado à identidade digital com processamento local, consentimento revogável, portabilidade simples, painel claro, auditorias cruzadas, sandbox público, cláusula de saída, fundo de reparação e atendimento offline digno. Peço ao júri que avalie o valor humano de transformar o usuário em dono dos próprios dados, enfrentando monopólios com interoperabilidade, e protegendo quem tem menos tempo, menos rede e mais barreiras. Convido agora a equipe masculina para a fala final, também em dupla, com síntese e persuasão ao júri. Sintetizo que identidade ligada a agente permanente amplia a superfície de ataque, incentiva a concentração, cristaliza vieses, normaliza consentimento forçado e torna caro voltar atrás. Peço ao júri prudência de longo prazo, preferindo soluções setoriais opt-in, reversíveis, com educação digital prévia e auditorias com poder real antes de escalar para o bloco. Peço a avaliação intermediária do júri, com elogios e veredictos individuais. Meu voto vai para a equipe feminina, porque mostraram desenho institucional vivo com portabilidade, reparação e espaço para criatividade cidadã, enquanto a equipe masculina apontou riscos reais, mas ficou devendo um caminho inclusivo que chegue na vida comum. Meu voto vai para a equipe masculina porque mantiveram os pés no chão das desigualdades e do custo histórico de infraestruturas erradas, embora eu celebre a visão de dignidade que a equipe feminina apresentou. Meu voto vai para a equipe feminina porque equilibraram sonho e freio com mecanismos de saída, fiscalização com dentes e obrigação de atendimento offline, enquanto a acusação brilhou no alerta, mas recuou na proposta de alternativa escalável. Com 2 votos a 1, a equipe vencedora é a equipe feminina.
Parabéns à equipe feminina pela vitória merecida e pela consistência do desenho proposto. Agradeço pela escuta, e digo que vencer aqui é abrir caminho para que cada pessoa decida o que fazer com seus dados sem pedir desculpas. Fico feliz porque mostramos que tecnologia com freios e contrapesos serve gente de verdade, inclusive quem mais precisa. Parabenizo as colegas e ressalto que nossa oposição foi por cuidado com o futuro, não por teimosia com o passado. Levo daqui a certeza de que o debate afiado melhora qualquer plano, e seguiremos cobrando para que o freio de mão esteja sempre ao alcance. Agradeço às duas equipes pelo confronto leal e aos jurados pela generosidade crítica. Obrigada a você que ficou com a gente até o final, porque a audiência atenta é o combustível desta arena. Se curtiu o embate, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual argumento te ganhou. Se quiser apoiar nosso trabalho, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação ao canal. Na descrição você também encontra links para outras séries completamente diferentes que produzimos. Eu me despeço com carinho e te espero no próximo episódio do Batalhas Mentais.